Fala pessoal, meu nome é Uli, eu sou da Igreja do Nazareno do Jardim Paviotti e eu gostaria de trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 24, a Bíblia vem nos dizer o seguinte: Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, e ela viverá. Jesus foi com ele. Esse foi um dia bem agitado na agenda de Jesus. Se você for comigo lá no comecinho do capítulo 5, nos primeiros versículos, a gente vai ver que Jesus, ele se depara com um jovem endemoniado. E Jesus expele os demônios daquele jovem para uma manada, e a Bíblia ainda conta o detalhe: 2.000 porcos, eles vão por água abaixo. Entre indas e vindas, Jesus ele está lá no meio da multidão e de repente Jesus ele para, olha para os seus discípulos e ele diz: Quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu o poder. Os discípulos olham para ele e falam: Mas mestre, tantas pessoas aqui ao seu redor e o Senhor vem nos perguntar quem que te tocou? E quando Jesus ele olha, uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia intermitente, ela é instantaneamente curada apenas ao tocar as vestes de Jesus. E ainda mais, além desses dois fatores, Jesus, quando ele está chegando à margem do rio, lá no meio das pessoas, ele olha e um dos principais da sinagoga, provavelmente esse homem, ele estava com as suas vestes cerimoniais, né? Porque os principais da sinagoga, eles se vestiam de acordo com a sua função, de acordo com o seu cargo. Então, muito provável que aquele homem ali, com as suas vestes cerimoniais, estava ali no meio das pessoas e para e faz um pedido para Jesus: Vem até a minha casa, porque a minha filhinha. E esse termo que Jairo ele coloca para Jesus, se referindo à sua filha, filhinha, a gente já vê aí o gesto de amor, de carinho, o afeto que ele tinha pela sua filha, né? Ela está quase morrendo, venha para que ela volte a viver. Nós vemos aí 3 casos. Qual será que seria mais importante para Jesus? Um jovem endemoniado? Uma mulher enferma há 12 anos? Ou um pedido de um religioso? Para Jesus, os 3 fatores eram importantes. Tanto que o jovem ele foi liberto. A gente vê que a Bíblia ela conta que ele vivia num cemitério, muito provável que ele se alimentava dos cadáveres. Ele era tão forte, existia uma força tão grande naquele jovem possesso que não existiam cadeias e grilhões que conseguiam pará-lo, né? E Jesus vai lá e liberta aquele jovem. E depois uma mulher que talvez tenha gastado todos os seus recursos, tenha tentado todos os remédios e tratamentos que naquela época ali era cabível, mas ela não conseguiu ser curada. Mas Jesus chegou e a curou instantaneamente, apenas tocando em suas vestes. E a gente vê aqui o pedido do religioso. Jesus atendeu e ele fez os 3 pedidos. Amém? Aleluias! No caminho, quando Jesus está indo para a casa de Jairo, Jesus ele leva junto com ele 3 discípulos. No meio do caminho, chega uma pessoa e fala assim: Jairo, por que você está incomodando o mestre? A sua filha já morreu. Por isso que é bom nós levarmos Jesus conosco. Jairo, a gente vê no contexto que ele levou Jesus consigo para a sua casa. É bom levar Jesus conosco, porque quando as más notícias elas chegam, é bom ter Jesus por perto. Quando as adversidades, as lutas, as tribulações, elas batem a porta do nosso coração, é bom ter Jesus por perto. Quando as coisas ficam difíceis, quando tudo fica estreito, a dúvida, a solidão, ela vem, é bom ter Jesus por perto. E Jesus estava do lado de Jairo e ele diz apenas para Jairo: Jairo, não temas, crê somente.
Amém. Chegando na casa de Jairo, Jesus, ele vê um grande alvoroço. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo, o versículo 38 do capítulo 5. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: "Por que estáis em alvoroço?" Até aqui. Eu quero que você frise comigo a palavra alvoroço. Ela vai aparecer algumas vezes aqui no texto. Alvoroço significa perda de controle. Sabe aquelas situações que você chora, que você grita, que você chuta o balde? Isso é uma perda de controle. Isso é um alvoroço. E aqui as pessoas elas estavam em alvoroço. Qual o motivo? O atestado de óbito estava assinado e lacrado da filha de Jairo. Mas Jesus ele falou para Jairo: "Não temas, crê somente." Assim como Jairo, eu e você passamos por momentos de alvoroço. A gente passa por momentos de alvoroço socialmente, economicamente, espiritualmente. Talvez você está passando neste exato momento lutas e tribulações com o seu filho, com a sua filha. Você está passando por momentos de alvoroço. Talvez você, por esses dias, foi chamado lá no RH da sua empresa e a sua carta de demissão estava lá na mesa. Você está em momentos de alvoroço. Ou talvez você estava se sentindo mal, foi fazer alguns exames e o diagnóstico que o médico te deu, que a nossa medicina te deu, não foi tão bom, te tirou o chão. Esses são momentos de alvoroço. Mas assim como foi com Jairo, Jesus ele diz para mim e para você: não temas, crê somente. Nós temos que crer, porque Jesus, ele está conosco. Leve Jesus para onde você estiver. Versículo 39. Aos que choravam e pranteavam muito, Jesus disse: "Por que estás em alvoroço e por que chorais? A criança não está morta, mas ela dorme." Eu não sei como está o seu coração, mas eu tenho certeza de uma coisa: não existe alvoroço que Jesus ele não tenha o controle. E quando Jesus ele entra aqui na casa de Jairo, existe um equilíbrio ali. Um equilíbrio, aonde havia choro, pranto, alvoroço, o cheiro da morte vai embora e Jesus, ele coloca o fôlego de vida novamente na filha de Jairo, naquela casa. Jesus, ele chega já com o assunto todo resolvido. Ele já chega porque ele é o nosso ponto de equilíbrio. Ele é tudo o que nós precisamos. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele gera fé no nosso coração. Nós não nascemos com fé. A fé, a Bíblia diz que ela é dom de Deus. Então, quando nós estamos com Jesus, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, ele coloca fé no nosso coração. E a fé é acreditar naquilo que nós não vemos, é poder tocar no impossível. Jesus é tudo o que nós precisamos. Então, não olhe para as circunstâncias ao seu redor. Deus, ele não perde o controle de nenhuma situação. Deus, ele está conosco e ele vai nos direcionar. Nenhum alvoroço é maior que o nosso Deus. Amém? Eu posso orar por você? Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Deus, ali naquela cruz, eram os nossos pecados, eram as nossas enfermidades, era a nossa vergonha, Senhor, era a nossa humilhação. Mas o Senhor se fez carne, o Senhor se fez homem, Deus. Sofreu, Senhor, tudo o que sofreu ali até ao ponto de ser morto e morte de cruz, Deus. E nós, neste momento, Senhor, queremos colocar na cruz do Calvário tudo aquilo que Satanás tenha colocado sobre os nossos ombros, Senhor. Sobre o nosso respeito, as mentiras, Senhor, ó Deus, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos dar conta, Senhor. Tudo aquilo que nós somos derrotados, que nós, Senhor, ó Deus, não temos mais jeito. Senhor, nós lançamos todas essas mentiras na Tua cruz, Deus. E nós queremos viver e andar na verdade do Senhor, Pai, nos sonhos do Senhor. Toma a direção, Pai, da situação da vida desta pessoa que está me ouvindo neste exato momento, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém.
Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar os nossos vídeos, se inscrever também lá na nossa página do Instagram e compartilhar todas as nossas postagens. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e de outras pessoas que você consegue influenciar também através das redes sociais. Deus abençoe!